Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, vamos meditar um pouquinho hoje sobre liberdade. Em 1 Coríntios 6, o verso 12, o apóstolo Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. É interessante que essa mesma expressão, o apóstolo Paulo, essa mesma expressão, o apóstolo Paulo utiliza em capítulo 12, versos 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. É interessante vermos que Paulo nos chama a atenção para esse fato. A liberdade ela é extremamente escravizante. Algumas pessoas são literalmente escravas da liberdade. Algumas pessoas defendem tanto a sua liberdade pessoal que elas vivem em função delas. Elas não abrem mão, elas não cedem, elas sempre alegam: eu tenho direito, eu não vou abrir mão. E é interessante vermos que a cultura norte-americana, hoje, ela é escrava da liberdade. As pessoas dizem: eu faço isso porque a Constituição me permite, eu faço isso porque eu sou livre. E se esquece desse fato. Todas as coisas, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E isso é fundamental nas nossas vidas, porque quando nós somos escravos da liberdade, nós massacramos os outros em nome dessa liberdade que é nossa. Martin Luther King, ele dizia o seguinte: existem dois tipos de pessoas, as liberadas e as libertadas. Ambas são livres, porém, só as libertadas não escravizam. Quando as pessoas são livres e escravizam, elas são liberadas, elas não são libertadas. E devemos entender que a liberdade, ela não deve ser egoísta e ela não deve ser aquela procura única e exclusivamente pelos seus próprios interesses. Muitas vezes ouvimos a expressão: eu quero ser dono do meu nariz, eu vou fazer só aquilo que me agrada. A vida não é assim. Nós vivemos no mundo e nesse mundo em que nós vivemos, os outros também têm os seus direitos. Os outros também têm de ter os seus direitos respeitados. Por isso, é fundamental entendermos o que Paulo quer nos dizer. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, pode ser permitido, mas gera algum benefício para os outros? É bom para o contexto geral? Senão, não devemos fazer. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. A verdadeira liberdade significa isso: eu ser livre e eu deixar o outro ser livre, eu ter a minha opinião e eu respeitar a opinião do outro. E nós vivemos numa época de tanta intolerância em que as pessoas não querem jamais respeitar, nem sequer ouvir a opinião do outro. Olha, liberdade é isso, é eu ser e eu deixar o outro ser. E outra coisa que é fundamental: você sabia que nenhum de nós é verdadeiramente livre? A 1 Pedro 2,16, o apóstolo Pedro diz: vivam como pessoas livres. Ou seja, vocês são livres, nós somos livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, sou livre, mas eu não devo usar a minha liberdade para fazer o mal. E aí ele completa: vivam como servos de Deus. A melhor tradução para servos seria escravos. Ou seja, ele começa dizendo: vivam como pessoas livres. E termina dizendo: vivam como escravos de Deus. Pedro nos deixa bem claro que todos nós servimos a alguém. Alguns servem a si mesmo, outros servem o seu ego, outros servem as suas próprias vontades, outros servem ao diabo e outros servem a Deus. Cada um serve a alguém. É fundamental entendermos que quem serve a Deus, ele serve ao bom Senhor. E servir ao bom Senhor é a maior de todas as liberdades. Por isso, devemos entender muito bem quando Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E entendermos também o que Pedro nos diz: vivam como pessoas livres, vivam como servos do Senhor Jesus. Isso
é o verdadeiro significado da liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Libertinagem é quando você faz tudo aquilo que você quer sem nenhuma responsabilidade. Agora, liberdade é quando você faz aquilo que você quer respeitando o direito dos outros, respeitando os limites. Quando nós fazemos assim, nós entendemos o que é verdadeiramente ser livres. E é fundamental entendermos no mundo em que nós vivemos que ser livre não é só você ter direito, é também respeitar o direito alheio. E como nós vivemos em sociedade, isso é essencial. Isso é prática de humanidade. Temos os nossos direitos e respeitarmos o direito dos outros. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.